O assunto agora é vacina. Tá vendo isso aqui, ó? Quer tomar uma picadinha? Melhor não, né? Toma cuidado, nunca faça isso em casa, não é de arrancar pra agulha. Hoje eu tomei minha vacina do coronavírus. Eu já queria aproveitar desse assunto para deixar uma mensagem para vocês. Independente da marca, de que dose, de que coisa que for de vacina de coronavírus, por favor, todos tomem a vacina do coronavírus. Mas hoje nós vamos falar sobre vacina de cães e gatos. São duas vacinas completamente diferentes, dois esquemas de vacinação completamente diferentes. O que é uma vacina? Começa por aí. Uma vacina basicamente um jeito esdrúxulo de falar, é você pegar um frasquinho com uma solução, com uma aguinha, colocar lá dentro ou o vírus ou a bactéria ou o que você quiser gerar a imunização dele morto ou atenuado, que é sem efeitos patogênicos, assim, sem causar maiores problemas, e aplicar ele em pequena quantidade no indivíduo para ele gerar anticorpos, para ele gerar imunidade contra esse tipo de problema que você está colocando ali. Quais são as principais vacinas dos cães? As vacinas dos cães principais, essenciais, que não podem faltar, são duas. É a das doenças virais, que protege contra diversas doenças virais, dentre as principais: sinomose, parvovirose e leptospirose, que são as doenças que os cães adquirem ao entrar em contato com a urina do rato. Por que elas são essenciais? Porque são doenças que têm um alto índice de mortalidade, que geram muitos problemas para os pets. Vamos pensar hoje em dia no problema, por exemplo, do Covid. Nós temos aí um vírus em disseminação de massa que contamina muita gente, quase igual com o vírus da sinomose, parvovirose e leptospirose, só que elas têm um alto índice de morte. O coronavírus tem um baixíssimo índice de mortalidade e já está matando muita gente. Então, se essas doenças prevalecem, se elas sobressaem e elas acabam pegando muitos cães, elas vão acabar dizimando populações de cães e de gatos também. As vacinas essenciais, elas são vacinas que elas têm que ser feitas para os cães todos os anos, sem falta. Então, é muito importante a gente mantê-las em dia. Como que funciona? Tem diversas marcas de vacina, não estou aqui para entrar em mérito ou demérito de nada. O que é importante é os cães terem as vacinas para proteger contra essas doenças. As principais doenças virais e antirrábicas são as primordiais, são essenciais, são quase que obrigatórias para todos os cães. Essa vacina começa, se o cãozinho é um filhote, ela começa com ele lá pelos seus 45 a 60 dias de idade. A gente começa com uma dose, tá? Uma dosezinha, que vai ser 1 ml dessa seringuinha, das doenças virais, que a gente chama de múltipla, tá? Que tem V8, V10, V12, V um monte, que são várias cepas de vírus. O ideal é que ela tome pelo menos uma vacina V8, V7. Hoje em dia tem um monte de classificação, mas começa aí com a vacina múltipla. A vacina múltipla, ela é feita aos 45 a 60 dias, nesse intervalo aí, tá? Que é quando a imunidade do colostro da mãe já começou a baixar muito. A gente começa o protocolo de vacinação, começa a expor ele a esse tipo de problema. Ele vai passar seus 21 a 28 dias, ele precisa tomar uma segunda dose de vacina. Ah, mais 21, 28 dias, todos os intervalos são entre 21 e 28 dias. Quando que eu acabo esse protocolo de vacina? O ideal desse protocolo é ele acabar entre a 14ª e a 16ª semana de vida. De preferência, o mais próximo possível da 16ª semana de vida. Se a gente começar essa vacinação com 45 dias e fizer regradamente a cada 21 dias, ele vai ter que tomar 4 doses dessa vacina de doenças múltiplas, né, de doenças virais. Agora, junto da última, ele vai tomar antirrábica. Por que só junto da última? Porque a antirrábica ela não tem necessidade de vacinação, de revacinação nenhuma. Ela é feita só uma dose e pronto, acabou. Revacina só no ano que vem. Então, fazendo esse protocolo, tá? São 4 doses de vacinas das doenças virais, de vacinas múltiplas. E junto da última vacina, que é próxima aos 4 meses de idade, próxima às 16 semanas de vida, a gente faz junto dela antirrábica, seu cachorrinho já vai estar protegido. Lembrando sempre que não é apliquei aqui a vacina, tirei, ele está protegido. Não, ele tem que criar imunização. Então demora aí de 7 a 15 dias para ele desenvolver essa imunidade. Temos outras vacinas que não são essenciais, mas tem certos anos, tem certas
épocas, certos períodos que elas são muito importantes. Que daí vem a vacina da gripe e a vacina da giardia. Elas não são tão convencionais, nem sempre são tão utilizadas, mas também são muito importantes. Por quê? Elas não protegem o cão de adquirir a doença. Então, assim, ele pode acabar se contaminando, ele pode acabar adquirindo esse problema para ele. Mas ela ameniza, ela quase acaba com os sinais clínicos dessas doenças. Então, a gente consegue garantir que o nosso pet vai ter muito menos problemas, tá? Às vezes nem vai ter problema suficiente para chegar a precisar ir num veterinário. É meio que um seguro essas vacinas. Você faz elas para amenizar sinais clínicos de diarreia, de problemas gastrointestinais, que é no caso a giardia, e da gripe a gente consegue amenizar caso ele venha adquirir um problema de traqueobronquite infecciosa, que é a gripe dos cães, chamado convencionalmente por tosse dos canis. A gripe, ela é facilmente transmitida entre os cães se eles estiverem quase igual ao coronavírus, se eles estiverem no mesmo ambiente. Ela é transmitida por gotículas. Então, os cachorros são pura gotícula, né? Eles correm, latem, lambem, babam, faz tudo entre eles ali. Então, se tem algum cãozinho contaminado, alguma coisa assim, normalmente ele acaba transmitindo para os outros que moram junto com ele. Então, principalmente pessoas que têm muitos cães, pessoas que querem evitar um tipo de problema, porque se você tiver uma gripe com um cão, você vai ter que tratar, tipo, você tem 10, você vai ter que tratar os 10. Então, se você quer evitar esse tipo de problema, você pode acabar optando por fazer essas vacinas para diminuir custo, diminuir gasto e facilitar a sua vida. Tem também algumas épocas em que são essenciais fazerem essas vacinas. Por exemplo, esse ano, lá no pet shop, lá no consultório, a gente fez uma campanha de vacinação de gripe. Ah, mas por que vocês fizeram uma campanha de vacinação de gripe? Porque as vacinas de gripe estavam vencendo. Brincadeira. A gente fez a campanha de vacina de gripe porque esse ano em específico está muito seco, muito seco. Então, os cães, normalmente, nesses períodos muito secos, eles têm problemas respiratórios, principalmente uma tosse irritativa, que eu chamo de traqueobronquite, que é um problema de traqueia e brônquios, uma inflamação nessa região, que é irritativa. Esse problema normalmente acontece mais perto da primavera, que é uma época que tem muito pólen, muita poeira também, porque geralmente também é uma época seca, né? Quando vai começar a chover, períodos secos predispõem os cães a terem problemas respiratórios. Por quê? Tá muito seco. O cachorro fica com aquela hiperventilação para trocar de temperatura, que é ofegante. Ele sempre fica muito ofegante. Nessa ofegância, tá entrando e saindo o ar o tempo inteiro ali. Esse ar tá muito seco, ele vai ressecando via aérea. Para a via aérea funcionar legal, ela tem que estar úmida. Se ela não estiver úmida, ela fica mais predisposta a ter problema. Então, essas vacinas ajudam a proteger esse tipo de problema. E nessas épocas, elas são essenciais, eu gosto de dizer. Tanto que nós fizemos propaganda até na TV para falar sobre a nossa campanha de vacina, que era para disseminar essa ideia. Tá? Então, elas não são completamente dispensáveis. Elas também são muito importantes. Terminamos aqui, então, as vacinas de cães. Então, só uma revisada. 2 vacinas essenciais, 2 vacinas opcionais. As vacinas essenciais são a das doenças virais, chamada de múltipla, que são 4 doses até os 4 meses, e a antirrábica, 1 dose só, junto da última dose de vacina múltipla. Essas 2 são essenciais, são obrigatórias fazer todos os anos, tá? Não vamos esquecer disso daí não. Precisando fazer vacina, liga pra mim. Depois tem a vacina da gripe e a giardia. A vacina da gripe e a giardia, elas são vacinas que não são essenciais. Elas não previnem o cão de adquirir a doença, mas elas diminuem muito os sinais clínicos. Então, elas também são muito importantes. E dependendo da época do ano, dependendo de como for o ano, elas se tornam cada vez mais importantes. E se você tiver muitos cães, ou se você considerar também que não quero que meu cachorro tenha esse problema, eu quero ter um seguro de que eu não vou ter que gastar tanto com veterinário assim, faça essas vacinas também. Tá joia? Então, vamos falar agora de vacina de gato. Ou melhor, quer saber das vacinas de gato? Tem o cardzinho aqui em cima, ó. Você clica aqui, depois de você clicar em se inscrever, de curtir, tudo isso daqui, você clica aqui em cima que você vai ver sobre as vacinas de gato.